Tedesco, que a coisa que minha mãe mais gostava em casa era o jardim. Cuidar do jardim. E com a morte dela, com a partida dela, depois da sua morte, sobraram ali as flores, a vegetação e, claro, muita saudade da mamãe. Eu, além de não ter tempo, nunca tive jeito, nunca levei jeito para cuidar de plantas, mexer com a terra, mas eu não queria por nada destruir a lembrança da flor mais vistosa da minha vida. O lugar que mais lembrava a mamãe. O que é que eu fiz? Me falaram de um tal seu Luiz, um jardineiro. Eu então o procurei, eu contratei esse senhor, conhecido jardineiro do nosso bairro, para cuidar do jardim e tratar de tudo ali, o que a mamãe mais andava, mais gostava. O seu Luiz tinha a sua pele judiada pelo sol, um senhor já de idade, muitas rugas, sabe, nas mãos, profundas marcas na face e até muitos sinais de picadas de insetos nas ásperas e calejadas mãos que denunciavam uma sofrida, perdida batalha da vida. O seu Luiz era assim. Era a imagem de um homem para o qual as pessoas não teciam um elogio, nem sequer davam o devido respeito que todas as pessoas ali, todas as pessoas de bem, não é, merecem. E, inclusive, eu confesso, Tedesco, que eu mesmo era uma pessoa assim. Não dava valor para as pessoas. Embora dotado de um senso profissional acima do comum, esse senhor, o seu Luiz, ele não me despertava a menor ilusão de que alguma coisa ele pudesse me ensinar. No entanto, em um desses dias adversos a que todos nós estamos expostos, o seu Luiz se aproximou e veio conversar comigo, enquanto eu estava ali caminhando de cabeça baixa, sabe, pelo jardim da casa, sempre com saudade grande da mamãe. Até que de repente ele me chamou e me disse: "O que é que o senhor tem, seu Wagner? O que é que houve, seu Wagner? Por que esse seu semblante tão triste?" E eu fui pego de surpresa pela palavra semblante ter sido pronunciada por quem? E por uma pessoa que eu não esperava nada. E eu fiquei atônito. Eu olhei bem no fundo dos olhos dele, nos olhos cansados dele, os olhos vazios daquele senhor, para responder, e eu respondi: "Olha, seu Luiz, sabe, eu estou mesmo chateado. Eu ando mesmo chateado por não conseguir realizar algumas coisas que sempre eu quis, que eu sempre sonhei para mim, alguns sonhos que eu tinha na vida." Eu respondi assim. Ele, após um pesaroso suspiro, ele colocou a mão direita dele sobre meu ombro e disse: "Patrão, faz o seguinte, faça como as flores, faça como as árvores." E eu fiz uma cara de jumento de charrete na hora, porque... E ele me explicou com a voz pausada, aquela voz muito serena, muito calma, revelando, Tedesco, uma profunda sabedoria de vida. E ele falou: "Sabe, seu Wagner, me diga aí 5 coisas, me diga 5 coisas que mais lhe incomodam na vida." Eu disse: "Seu Luiz, olha, eu não gosto de orgulho. Eu não gosto do orgulho, pois então aprenda com o Carvalho, que na fábula ridicularizava o pobre junco por esse ser fino e não resistente. Em uma forte ventania, seu Wagner, o junco dobrou-se e o carvalho, por não ser flexível, foi arrancado. Essas pessoas orgulhosas, mais cedo ou mais tarde, serão assim, arrancadas do seu caminho. Então não se preocupe não, seu Wagner. Não esquenta a cabeça, não." E eu confesso que eu fiquei besta. Mais besta do que eu já era,
depois de ouvir esse senhor, depois de ouvir o que ele disse, e já parti, né, para a segunda coisa que disse também me incomodar. E eu disse para ele: olha, seu Luiz, a maldade para prejudicar as pessoas, eu não gosto. E foi eu dizer e ele emendou: pois é, seu Wagner, o senhor não vê? O senhor não observa, não vê como eu aqui no jardim todos os dias tenho que arrancar essas ervas daninhas para que elas não sufoquem essas flores tão belas? E as daninhas, elas sempre vão existir, seu Wagner. Saiba eliminá-las do seu jardim. E não é difícil, viu? É só não permitir, é só não deixar que elas cresçam. E aquele senhor prosseguiu: se houvesse psicologia vegetal, com certeza classificaria as daninhas como espécies invejosas, como gente mentirosa. Pois é, assim são as plantas carnívoras. Elas são vistosas, são belas, bonitas e exalam um perfume incrível, mas também se fecham de forma fatal quando percebem que há por perto uma vítima em potencial. O nosso fim pode estar nelas, acredite. Eu, cada minuto, admirava mais o conhecimento desse velho, desse senhor. Sabe, seu Luiz, aproveitando, eu também abomino a ingratidão. A gente cuida, não é, tanto de uma pessoa, e quando menos espera, ela morde a sua mão. Não é assim? Sabe? Lembra daquele bonsai que o senhor comprou por 50 mangos? Caro na época. E morreu em 2 semanas. Mas o senhor fez tudo certinho. Água na hora certa, sol na medida exata, o ambiente propício. Talvez assim como as plantas. Talvez assim mesmo como as plantas, algumas pessoas não entendam o significado da palavra dedicação, amor. Vai entender a natureza. O apego às coisas fúteis, enfim, há tanta coisa besta que é tão valorizada hoje em dia, como inclusive uma dúzia de rosas vermelhas. Uma dúzia de rosas vermelhas custa mais do que tulipas negras na época do Dia dos Namorados, porque dizem que o vermelho é a cor do amor. Por isso, vendem mais caro, levantam o preço. Horas, Wagner, o amor não tem cor. Ou melhor, o amor tem todas as cores, seu Wagner. Tulipas negras, sim, realmente, tulipas negras são raras, são raríssimas. E segundo até uma lenda persa, existe uma lenda que conta que uma moça chamada Ferhard apaixonou-se por um rapaz chamado Sirim. E vendo seu amor rejeitado, Ferhard fugiu para o deserto e, ao chorar de saudade e tristeza, cada uma das suas lágrimas, ao tocar a areia, transformou-se em uma linda tulipa. Eu já estava, nessas alturas, me sentindo um verme. Olha, desculpe o termo, mas eu já estava me sentindo um cocô de cavalo. Quando o seu Luiz me disse ainda: diga, patrão, diga agora 5 coisas que mais lhe agradam. 5 que já lhe incomodam, o senhor já falou. 5 coisas que mais lhe agradam. O sol. Pois então seja como o girassol. O girassol sabe olhar para ele, sabe ver as coisas belas que ele traz e sempre o busca, como se buscasse a felicidade. E então, seu Wagner, busque as coisas que possam clarear sua vida. Diga o que mais lhe agrada. Gatos, na verdade, felinos em geral.
gatos, na verdade, e os felinos em geral. E você já reparou? Você já parou, Wagner? Como eles vivem em harmonia com a natureza? Eles sabem apreciar a natureza, se divertem com a natureza. O senhor já viu um gato no meio das flores, seu Wagner? É a mais pura expressão da felicidade. Saiba valorizar mais essas coisas. São todas coisas simples, dê valor. A família é como a flora. Um depende do outro. Um tipo de simbiose e comensalismo. Um ajuda o outro e, em certo ponto, não mais podem se separar. A música. A música, por exemplo, as plantas, assim como os homens, têm reações positivas ou negativas a determinados tipos de música. Seu Wagner, é como o senhor. O senhor gosta de rock? O senhor gosta de Elvis Presley? E sempre critica quando eu pego e toco o meu pandeiro e puxo um pagode. Eu fiquei sem graça, de novo, ouvindo aquele senhor. E emendei a última da maldade, tentando imaginar como seria possível relacioná-la, tudo isso, a uma planta. Poxa, eu chamei aquele homem para cuidar do jardim da mamãe. Mas emendei uma última. Ler. Eu disse, ler. E ele, ótimo, seu Wagner. Pois leia sempre. Adquira sabedoria através da leitura para não cair em armadilha. A vida também é como uma planta carnívora. Lembra-se? Leia e aprenda a ser como a árvore chorão. A árvore chorão, o senhor conhece? Aquela que derrama lágrimas, mas não perde a pose, a altivez. Lembre-se que mesmo quando não parece haver solução, o cacto mandacaru é a salvação na caatinga, na época da seca. Por mais feio que seja o cacto, por mais feio e infértil que ele seja ou pareça. E em tempo, não se esqueça nunca, seu Wagner, a jabuticabeira. A jabuticabeira demora a dar os primeiros frutos, mas quando começa, aí não para mais. Ao ouvir o assunto sobre os frutos e, enfim, tudo mais que aquele senhor falava, eu não pude evitar mais que os meus olhos ficassem marejados, ficassem molhados de lágrimas. E foi então, quando ele saiu debaixo da sombra da árvore, caminhou bem para onde eu estava e me deu um abraço apertado e disse baixinho, seu Wagner, seja como uma flor vermelha. Seja assim, como essa aqui, como essa flor vermelha. Pois o mais lindo pássaro, o beija-flor, é atraído pelas flores vermelhas, seu Wagner. Eu, nesse momento, restou retribuir o abraço forte e agradecer por aquelas palavras, por aquela lição e por tudo que eu aprendi com aquele velho e sábio senhor, o seu Luiz. E depois eu saí dali, ou melhor, eu continuei ali caminhando, pensando que é daquilo e daqueles de quem você menos espera é que a felicidade vem. A felicidade pode vir. A nossa conversa, para mim, Tedeschi, foi um ensinamento, claro, uma lição de vida.